Roma, ano 101 a.C. Sobre a ponte Séstia, o vento cortante do inverno rasga o ar como uma lâmina ao deslizar sobre as águas do rio Tibre. Ali, um homem aguarda o seu fim. Está nu, ajoelhado sobre a pedra implacável, o corpo tremendo, não apenas pelo frio, mas pelo peso de uma culpa que a sociedade romana considerava imperdoável. Ele cometeu o crime mais antinatural que Roma reconhecia. Assassinou a própria mãe. À sua frente, os verdugos não preparam uma espada nem uma forca. Eles arrastam um saco de couro de boi, pesado e grosseiro, que parece se mover sozinho. Dentro dele, o ar se enche de caos. 4 criaturas, presas ao pânico e à fúria, lutam entre si. Um cão feroz, um galo de crista rubra, um macaco de mãos inquietas e uma víbora cujo veneno já escorre de seus dentes. O ritual começa sem uma única gota de piedade. Os verdugos golpeiam o condenado com varas tingidas de vermelho, até que suas costas se transformem em um mapa de carne rasgada. Em seguida, com precisão mecânica, forçam-no a entrar no saco junto às feras. Os gritos humanos se misturam aos rosnados e silvos, enquanto a agulha atravessa o couro, selando seu destino em uma escuridão absoluta. Lá dentro, a agonia é indescritível. O cão dilacera sua pele. O macaco procura seus olhos no vazio. A serpente injeta fogo líquido repetidas vezes em seus membros convulsos. Quando o saco é lançado ao rio para afundar no esquecimento, ecoam no ar as palavras de Cícero: que lhe sejam negados o céu, o sol, a água e a terra. Quem tirou a vida de quem lhe deu a própria existência deve ser privado de todos os elementos da vida. O cão simboliza a falta de vergonha. O galo, a soberba. O macaco, a malícia. A víbora, o ódio venenoso contra o próprio sangue. Seu corpo jamais conhecerá uma tumba. Sua alma nunca encontrará paz. Esse era o Poena Culei, o castigo do saco. Não uma lenda, mas um fato documentado nas 12 tábuas, o código legal mais antigo de Roma. Mas esse era apenas o começo. Roma aperfeiçoou 12 métodos de punição projetados não apenas para destruir o corpo, mas para aniquilar o espírito e apagar a memória. Esqueça as histórias de gladiadores ou das feras do Coliseu. O verdadeiro terror acontecia fora da arena, nos castigos reservados a traidores, desertores e inimigos da ordem sagrada do Império. Bem-vindo a Crown and Dagger. Aqui não há censura, apenas a verdade que Roma tentou apagar do tempo. Para compreender essa arquitetura do sofrimento, é preciso voltar às raízes da civilização romana. No ano 450 a.C., no solo poeirento do Fórum Romano, foram erguidas as 12 tábuas. Não eram simples leis, mas um pacto de ferro escrito para uma cidade cercada por inimigos reais e imaginários. O castigo precisava refletir o crime. Não havia reabilitação, apenas erradicação da mancha deixada sobre o corpo social. Essa mentalidade deu origem a um dos lugares mais temidos de Roma, a Rocha Tarpeia. Um penhasco de quase 25 metros, de onde traidores eram lançados ao vazio diante de uma multidão silenciosa reunida no fórum. Segundo a tradição, uma jovem chamada Tarpeia traiu Roma ao abrir seus portões aos inimigos em troca do ouro que eles carregavam no braço esquerdo, mas recebeu também o que ali carregavam: escudos de bronze. Foi esmagada até a morte. Desde então, a Rocha Tarpeia tornou-se o destino final dos desleais. O historiador Tito Livio relata que até heróis como Marco Manlio Capitolino terminaram ali, acusados de ambição excessiva. Em Roma, um único ato de traição apagava uma vida inteira de glória. Entre os soldados, o castigo mais devastador não era morrer, era matar. A decimação dividia uma legião em grupos de 10. Um deles era escolhido por sorteio para morrer pelas mãos dos próprios companheiros. Roma entendia uma verdade sombria. Quem mata o próprio irmão de armas deixa de pertencer a si mesmo. Passa a pertencer apenas ao Estado.
Para escravos, rebeldes e inimigos do império, Roma reservava o símbolo máximo do terror: a crucificação. Uma morte considerada tão obscena que cidadãos romanos estavam legalmente isentos dela. Após a revolta de Espartaco, Marco Licínio Crasso ordenou que 6.000 homens fossem crucificados ao longo da Via Ápia. Por quilômetros, corpos apodreciam enquanto ainda agonizavam. No Coliseu, o damnatio ad bestias transformava homens em espetáculo. O poeta Marcial escreveu que ali a fábula se tornava carne. Sob Nero, prisioneiros foram usados como tochas humanas após o grande incêndio de Roma. Onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, antes queimavam corpos vivos. Roma não se sustentou apenas com mármore e engenharia, mas com medo. Sêneca escreveu que quem transforma o castigo em ofício acaba encontrando prazer na punição. Essas torturas não eram falhas do sistema romano. Elas eram o sistema. Esta é a história que os livros costumam silenciar. A verdade por trás da púrpura e do mármore. Qual desses castigos você considera o mais desumano? Deixe seu comentário. Esses castigos não existiam isoladamente. Eles faziam parte de uma engenharia de poder, um sistema cuidadosamente calibrado para moldar o comportamento humano pelo medo absoluto. O Império compreendeu muito cedo que a violência, quando ritualizada, deixa de ser vista como barbárie e passa a ser percebida como justiça. Quando o sofrimento é legitimado pela lei, ele se transforma em instrumento político. E Roma levou essa lógica ao seu grau máximo de sofisticação. Roma não governava apenas territórios, ela governava mentes. Cada punição era um espetáculo pedagógico. Cada execução, uma lição pública. Cada corpo destruído, um aviso silencioso aos vivos. O cidadão romano crescia cercado por esses símbolos. Desde a infância, aprendia que o Estado era absoluto, eterno e implacável. Não havia espaço para dissidência moral. Questionar a crueldade era, por si só, um ato suspeito. A violência não era um desvio do sistema romano. Ela era o idioma oficial do poder. O filósofo Sêneca escreveu que retornava para casa mais cruel e menos humano após assistir às execuções públicas. Não porque concordasse com elas, mas porque a exposição contínua ao sofrimento alheio anestesiava a empatia. Roma entendia isso e explorava essa fraqueza humana com precisão cirúrgica. A repetição transforma o horror em normalidade, e a normalidade transforma o horror em ferramenta. Não por acaso, os castigos mais brutais eram reservados aos crimes simbólicos: traição, deserção, sacrilégio, rebelião. Não bastava eliminar o indivíduo. Era preciso destruir o significado de sua existência. A traição não podia apenas ser punida. Ela precisava ser desencorajada através do terror. Por isso, muitos condenados não recebiam sepultura. O corpo abandonado, exposto à decomposição, tinha uma função clara: negar ao morto a passagem adequada para o além. Em uma sociedade profundamente religiosa, isso era pior que a própria morte. Morrer sem funeral significava vagar eternamente, sem honra, sem nome, sem descanso. Roma punia o corpo, a alma e a memória. Essa obsessão com o apagamento explica por que a damnatio memoriae era considerada uma das penas mais severas já concebidas. Ser esquecido era o verdadeiro fim. Em um mundo onde a imortalidade dependia do nome gravado na pedra, o silêncio era a aniquilação final. O historiador Tácito descreveu esse mecanismo com frieza perturbadora. Para ele, Roma não precisava matar seus inimigos 2 vezes. Bastava matar uma vez e depois fingir que nunca haviam existido. Esse controle absoluto sobre o passado permitia ao império moldar o presente e domesticar o futuro. Mas nem todos os castigos eram públicos. Alguns eram projetados para acontecer longe dos olhos da multidão, onde o sofrimento podia se prolongar sem interferência. Prisões romanas não tinham o objetivo de reabilitar
ou sequer de conter. Elas existiam para quebrar lentamente. O cárcere Mamertino, por exemplo, era um buraco de pedra úmida sob o Fórum Romano, sem luz, sem ventilação, sem dignidade. Prisioneiros aguardavam ali não por julgamento, mas pelo esquecimento. Muitos morriam antes mesmo de serem executados. A privação sensorial era uma arma silenciosa. O isolamento corroía a mente antes que o corpo sucumbisse. Outro método pouco mencionado era o exílio absoluto. Não o simples banimento, mas a expulsão social total. O condenado era enviado para regiões inóspitas, privadas de contato humano, com seus bens confiscados e seu nome proibido de ser mencionado. Era uma morte em vida, uma existência fantasma. Roma compreendia que o ser humano precisa de reconhecimento tanto quanto de alimento. Retire isso, e a identidade se dissolve. Alguns castigos eram reservados especificamente às mulheres, refletindo a estrutura patriarcal do império. Mulheres acusadas de adultério, conspiração ou comportamento imoral podiam ser entregues à própria família para execução privada, sem julgamento público. Essa delegação da violência reforçava a autoridade masculina e transformava o lar em extensão do Estado. O pai tornava-se juiz, o marido, carrasco. No caso das vestais, como vimos, o terror atingia um nível quase metafísico. O enterro em vida não era apenas punição, era um ritual de purificação coletiva. A cidade precisava mostrar aos deuses que a mancha havia sido removida. O sofrimento individual servia à estabilidade cósmica. Esse tipo de pensamento revela algo fundamental sobre Roma. A vida humana só tinha valor enquanto servia ao equilíbrio do sistema. Fora disso, era descartável. Mesmo os imperadores não estavam totalmente imunes. Quando um governante caía em desgraça, sua morte raramente era suficiente. Seus retratos eram mutilados, seus nomes raspados, suas leis revogadas. Era como se o próprio tempo fosse reescrito. O caso de Domiciano é emblemático. Após seu assassinato, o Senado ordenou que sua memória fosse destruída. Mas o efeito foi paradoxal. As lacunas deixadas por sua ausência se tornaram evidências arqueológicas. O vazio passou a denunciar o apagamento. O silêncio grita. Essa contradição revela a fragilidade do poder absoluto. Quanto mais Roma tentava controlar a memória, mais deixava rastros de sua própria obsessão pelo esquecimento. E ainda assim, o sistema funcionou por séculos. Funcionou porque o medo é eficiente. Funcionou porque o terror é rápido. Funcionou porque poucos ousam desafiar um poder que transforma a dor em espetáculo. Mas há um custo. A brutalidade contínua corrói não apenas as vítimas, mas os executores. Soldados que participavam de decimações, guardas que supervisionavam crucificações, cidadãos que assistiam às execuções, todos eram afetados. O filósofo Plínio, o jovem, escreveu sobre o desconforto crescente de parte da elite romana diante da banalização da violência. Havia uma sensação difusa de que algo estava se perdendo. Uma humanidade sacrificada em nome da ordem. O terror mantém impérios de pé, mas também os esvazia por dentro. Com o tempo, Roma precisou de punições cada vez mais extremas para causar o mesmo impacto. O que antes chocava passou a entreter. O que antes advertia passou a divertir. Quando o sofrimento vira rotina, ele perde seu poder pedagógico. E então surge a decadência. O colapso de Roma não foi apenas militar ou econômico. Foi psicológico e moral. Uma sociedade que se acostuma a ver a dor alheia como espetáculo inevitavelmente perde a capacidade de se reconhecer no outro. Quando isso acontece, o tecido social se rompe. O mesmo ferro que crucificou rebeldes acabou voltando-se para dentro. Generais passaram a disputar poder entre si. Imperadores desconfiavam de todos. O medo, antes direcionado aos inimigos, passou a contaminar o próprio centro do império. Roma construiu uma máquina perfeita de punição.
mas esqueceu que máquinas não distinguem aliados de ameaças quando começam a falhar. Ao olhar para essas ruínas hoje, é fácil admirar a arquitetura, as estradas, os aquedutos. É mais difícil encarar o preço humano que sustentou tudo isso. Cada pedra do Coliseu foi erguida sobre um alicerce invisível de sofrimento. Cada arco triunfal celebra vitórias que custaram milhares de vidas apagadas da história. Essa não é apenas uma narrativa sobre o passado. É um espelho desconfortável. Toda civilização que transforma a violência em linguagem oficial, que normaliza o sofrimento em nome da ordem, caminha perigosamente na mesma direção. O contexto muda. As ferramentas evoluem. Mas a lógica permanece. O terror sempre se apresenta como solução rápida e quase sempre cobra um preço irreversível. Roma acreditava que o medo garantiria sua eternidade, mas nenhum império construído sobre o terror é eterno. No fim, restaram ruínas e histórias que muitos prefeririam esquecer. Esta foi a verdade que Roma tentou apagar. Não apenas os castigos, mas o que eles revelam sobre o poder, o controle e a fragilidade humana. Se você chegou até aqui, é porque encarou o passado sem filtros. E isso, por si só, já é um ato raro. Se valoriza a história contada sem romantização, sem censura e sem maquiagem moral, inscreva-se no Crown and Dagger, porque ainda existem outras civilizações, outros impérios e outros sistemas de punição que fizeram até mesmo Roma parecer misericordiosa. E essas histórias ainda são mais difíceis de ouvir. A história romana costuma ser lembrada por sua grandiosidade, suas conquistas e seu legado jurídico. Mas por trás do mármore dos templos e das vitórias militares, existia um sistema que transformava o sofrimento humano em ferramenta de controle. Esses castigos não eram exceções. Eram métodos aceitos, normalizados e muitas vezes celebrados. Ao longo do tempo, muitos desses registros foram suavizados, omitidos ou simplesmente apagados. Não porque não tenham existido, mas porque encará-los de frente exige reconhecer até onde uma civilização pode ir quando o poder não encontra limites morais. Estudar esses castigos não é glorificar a crueldade, mas compreender o preço humano pago para sustentar impérios. A história não deve ser romantizada, deve ser lembrada exatamente como foi. Se conhecer o passado nos causa desconforto, talvez seja porque ele ainda tenha algo importante a nos ensinar. Obrigado por assistir.